Afinal, o que é fé? Muitas pessoas podem pensar muitas coisas a respeito de fé. Alguns pensam que fé é ter uma religião, outras pessoas pensam que fé é ir para a igreja. Mas afinal, o que a Bíblia diz sobre o que é fé? Fique comigo e aprenda que fé é um fundamento e também é um posicionamento. Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um Boletim da Fé. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é fé. Muitas pessoas acham que fé é vontade que as coisas deem certo. Outras pessoas acham que fé é uma religião, fé é ter religião. Mas, afinal, o que a Bíblia diz sobre fé? Hoje nós vamos estudar um pouco o texto de Hebreus 11:1 e nós vamos ver um pouco, e nós vamos acompanhar a leitura de várias versões da Bíblia para nós extrairmos dessas passagens o que elas dizem sobre fé. Eu quero começar falando um pouco sobre a versão The Passion, que a versão The Passion traz sobre Hebreus 11:1. A versão The Passion diz assim, Hebreus 11:1. Agora a fé transforma nossas esperanças em realidade e se torna o fundamento necessário para adquirir as coisas que ansiamos. A fé é toda a evidência necessária para provar o que ainda não foi visto. Olha como essa versão ela é interessante. Ela começa assim falando que agora, dizendo que fé não é no futuro, fé não é no passado, a fé de ontem não serve para hoje. A fé, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé e diz que a vida do justo é de fé em fé. Isso fala que a fé de ontem ficou para ontem, mas a fé de hoje você vai precisar recarregar a sua fé todos os dias. A fé é uma continuidade. A fé é algo que não é algo que você adquiriu ontem e agora você não precisa adquirir mais, né? Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Isso fala de uma continuidade. Mas afinal, o que vem dessa continuidade de ouvir a pregação da palavra de Deus? Nós vamos ver mais adiante. Mas aqui fala que a fé é agora. A fé não é ontem, a fé não é no futuro, a fé não é um dia, será que vai ser? Não, a fé é agora, a fé é quando você se apropria da palavra de Deus. Então a fé é agora, a fé não é no futuro, a esperança fica para o futuro, a esperança diz assim, um dia eu vou ter, um dia quem sabe eu vou ter, mas a fé diz, não, eu tenho, então a fé é agora. E aqui diz que a fé transforma as nossas esperanças em realidade. Tem muitas pessoas com muitas esperanças, querendo que algo venha acontecer, eu espero isso, isso seria tão bom, mas aqui está dizendo que aquilo que você espera que aconteça, a fé traz o quê? A fé transforma as nossas esperanças em realidade, então a fé traz a esperança do tempo futuro ou algo que não tem um fundamento para a nossa realidade. Amém? A fé é a forma como nós interagimos com o sobrenatural. E aqui diz, a fé transforma nossas esperanças em realidade e se torna o fundamento necessário para adquirir as coisas que ansiamos. Ora, nós como seres humanos temos muitas necessidades, muitas pessoas precisam de muitas coisas. Mas Deus não se move por necessidade. Nosso pastor costuma dizer, se Deus se movesse por necessidade, a África estava coberta pela glória de Deus e aquelas pessoas estavam totalmente supridas. Mas Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé. Então aqui está dizendo que a fé se torna o fundamento necessário para adquirir aquilo que ansiamos. Você certamente tem vontade, você certamente tem desejo, você tem certamente coisas que você gostaria de adquirir. Mas o que é que vai fazer com que essas coisas se tornem realidade na sua vida? Vai ser justamente você tendo esse fundamento muito bem acertado no seu coração a respeito do que é fé, como a fé vem e como você interage com a palavra de Deus para você adquirir aquilo que você precisa. Então, fé não é vontade de que as coisas deem certo. Fé, aqui diz, a fé transforma aquilo que nós precisamos em realidade. Ela faz com que nós nos apropriemos daquilo que nós precisamos. Amém? E na segunda parte do verso diz assim, é toda a evidência necessária para provar o que ainda não foi visto. Então está dizendo, a fé é toda a evidência necessária. A fé, a palavra
A fé que é gerada pela palavra, ela é toda a evidência necessária. Então, o nosso pastor Humberto costuma dizer isso. Olha, a fé, ela diz que você tem quando você não tem nem um fio de cabelo para segurar. Você não precisa de outra coisa para concordar com a fé, para você ter fé. Você precisa somente concordar com a palavra de Deus. Então, a fé é toda a evidência necessária. A fé é tudo que você precisa. Você não precisa ter outra testemunha ou um sinal do lado de fora para que sua fé seja estabelecida. A fé é toda a evidência, a palavra é tudo que você precisa. E nós vemos um exemplo disso na vida daquele centurião. Esse centurião romano, lá em Mateus 8,8, essa é uma das passagens bíblicas em que Jesus, ele elogia a fé desse homem, né? Ele fala, olha, nem em Israel eu vi fé como essa. E o que foi que aquele centurião fez para obter de Jesus, né, para obter o reconhecimento de Jesus, que ele tinha uma grande fé? Ele disse a Jesus, ele chegou para Jesus com a demanda dizendo que o seu servo estava doente. E aí Jesus disse, não, eu vou na sua casa curar o seu servo. Ele disse, não, Jesus, olha, não precisa você ir lá não. Não precisa você ir pessoalmente lá não. Você vai dar uma palavra e o meu servo vai ser curado. Então, o que foi que fez com que Jesus visse nesse homem uma grande fé? É que ele considerou que a palavra de Deus era suficiente para produzir um milagre na vida dele. Muitas vezes a gente está procurando alguma outra evidência de que vai acontecer aquilo que Deus disse, mas Deus está dizendo, olha, a única evidência que você precisa é a minha palavra. Então, a fé é toda a evidência necessária. A palavra de Deus é toda a evidência necessária. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de gerar uma convicção e uma certeza dentro de você, dizendo, olha, vai acontecer aquilo que Deus disse. Então, muitas pessoas querem procurar alguma outra coisa para colocar o fundamento para estarem apoiadas para crer da palavra, que vai acontecer aquilo que Deus disse. Mas Deus está dizendo, olha, a fé considera que uma única palavra minha é suficiente. Amém? Então vamos acompanhar comigo lá na versão revista atualizada, que é essa versão mais comum que nós temos na nossa Bíblia, que diz assim, Hebreus 11:1 agora, o mesmo versículo, diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então ele está dizendo, olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então está dizendo, olha, qual é a composição da fé? Fé é certeza. Se você não tem certeza, você não tem fé. Você pode querer que algo dê certo, mas se você não tem certeza, você não tem fé. Porque fé tem o seu lugar. A dúvida tem o seu lugar. Esses dois não podem coabitar em alguém. Ou você tem fé ou você tem dúvida. Então a Bíblia diz que a fé é a certeza, né? E quando a gente faz a leitura desse versículo combinado com o versículo anterior, o que é que nós concluímos? Que a fé é a certeza que vai te levar à vitória. Fé é a certeza que vai te levar à provisão. Fé é a certeza que vai te levar à saúde. Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Aquilo que você está esperando, a fé vai trazer a certeza de que você tem. Então, quando você fica com a sua certeza, você tem a vitória. É assim que a palavra de Deus diz. Quando você fica com a certeza, você tem o resultado de Deus. Amém? Então está dizendo, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é que vai trazer a vitória para cada situação da sua vida. Ela vai trazer a provisão que você precisa. A fé vai trazer a cura que você precisa. A fé vai trazer vitória nos teus relacionamentos e nas tuas decisões. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então qual é o nosso grande trabalho quando a gente fala sobre fé? Eu preciso garantir a minha certeza. Então agora que eu estou diante da palavra de Deus, né, eu preciso garantir que aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou recebendo da parte de Deus, gere uma certeza no meu coração. Então, eu preciso ter essa certeza e me manter com essa certeza até ver o resultado que a palavra de Deus garante para mim. Então, não é por isso que a gente falou no começo. A fé não é assim. Hoje eu tenho certeza, mas certo, você tem certeza hoje, mas amanhã você vai continuar com a certeza? E depois de amanhã, você vai continuar com a certeza? Então, tem um exemplo simples que pode nos ajudar com isso. Como é que eu mantenho uma água quente?
Eu esquento a água, agora a água está quente, mas como é que eu mantenho essa água quente? Mantendo a água sobre o fogão, mantendo aquela panela sobre o fogão continuamente esquentando. Se eu desligo o fogão, eu desligo a panela. Se eu me desligo da palavra, eu me desligo da certeza. Se eu deixo a temperatura cair, eu deixo a minha certeza ficar fraca. Então eu tenho que garantir que nessa jornada, até o cumprimento daquilo que Deus me disse, eu preciso garantir que essa panela esteja fervendo, que essa água nessa panela esteja fervendo até o final. Eu tenho que garantir essa certeza do começo até o final. O nosso pastor costuma dizer, é fácil você começar crendo, você começa na empolgação, mas o que vai garantir a tua vitória é se você mantém essa certeza que foi gerada nessa empolgação, mas se você mantém essa certeza até o cumprimento daquilo que Deus disse, porque é de fé em fé, amém? Então está dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam, então, e diz, a convicção de fatos que não se veem, então está dizendo que a fé é a convicção. Então, esse texto combina com Romanos 4:21, quando diz que Abraão estava plenamente convicto. Olha que posição, né? Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para fazer aquilo que ele tinha prometido a Abraão. Então, a fé é uma certeza, a fé é uma convicção. A fé é uma convicção de que Deus e a sua palavra não falham. A convicção é, eu estou plenamente convicto, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer. Eu sei quem falou para mim, sei que Ele é poderoso e fiel para cumprir, então eu fico convicto naquilo que Deus disse. Amém? Então, nós vimos, quando nós ficamos com a certeza, nós temos o resultado. Quando nós ficamos com a certeza, nós temos a vitória. Amém? Então, fé não é uma questão de você vir para a igreja. Claro, você deve congregar. Lá no livro de Hebreus diz que nós não podemos deixar de congregar, claro. Mas olha, você vem para a igreja para receber fé. Você vem para cá para ficar mais convicto, para receber a instrução da parte de Deus. Mas o fato de você sair da sua casa e vir para a igreja não quer dizer que você tem fé. Fé também não é religião. Não é porque eu sou da religião tal, eu sou da religião evangélica, então minha fé é evangélica. Não, fé é certeza, fé não é religião. Amém? Então, nós começamos a perceber que existe uma relação íntima, né, entre fé, que é fundamento, fé que é certeza, de onde é que vem a certeza, de onde é que vem a minha convicção. Eduardo, você falou que fé é certeza, fé é convicção, mas de onde vem convicção? Como eu consigo ficar convicto? Eu quero, Eduardo, ficar como Abraão ficou, plenamente convicto. Ele ficou plenamente convicto e viu o cumprimento na vida dele daquilo que Deus havia dito. Mas como foi que Abraão ficou plenamente convicto? Ouvindo a palavra de Deus. E uma coisa é a gente ler e se informar a respeito de algo. Outra coisa é eu ouvir falar a respeito de algo. Outra coisa é eu estar plenamente convicto. Outra coisa é eu atentar para a palavra de Deus, eu me inclinar, eu considerar que a Bíblia é Deus falando comigo. É isso que vai gerar convicção no teu coração. Não é? A convicção vem de você receber e entender que o que está escrito é Deus falando com você. Isso que vai gerar convicção de que Ele vai cumprir aquilo que Ele está dizendo. Não é eu me informar a respeito de algo, não é apenas, eu li aqui, eu sei a respeito disso. Eu concordo que a palavra de Deus é verdadeira. Não, mas a gente não está falando somente sobre você concordar que é verdadeiro. A gente está falando sobre você estar plenamente, você tem certeza do que Deus falou para você? Você tem certeza que vai acontecer aquilo que você está esperando? Então, a fé não vem apenas da gente ouvir uma vez só. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Né? Então é esse ouvir, e estar continuamente ouvindo e depositando confiança naquilo que você está ouvindo, sabendo de quem você está ouvindo, que vai gerar essa convicção no teu interior. Amém? Então não é tudo que gera fé. Eduardo, é qualquer coisa que gera fé? Não. A fé é gerada pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Então é a fé que gera, a palavra de Deus que gera fé. Se você estiver ouvindo alguma ministração que está diferente da palavra de Deus, ou alguma ministração que vem minar a tua certeza, essa é uma pregação?
É uma pregação. Mas é a pregação da verdade, da palavra de Deus? Não, não é. Pode ser alguém que esteja pregando a respeito de alguma coisa da Bíblia, mas não está pregando a verdade. Porque a fé é gerada pela palavra de Deus, mas a palavra de Deus que é a verdade. Então, quando você ouve a ministração da palavra de Deus, quando você ouve a pregação da palavra de Deus, você tem que estar garantido que o que você está ouvindo é a verdade. Quando você ouve a verdade, gera fé no seu coração. Se você está ouvindo algo que não gera certeza no teu coração, mas que, pelo contrário, mina a certeza do teu coração, isso não está gerando fé. Amém? Então, não é tudo que você ouve que gera fé. O que gera fé é a verdade que você está ouvindo. Amém? Então, muitas pessoas entram nesse processo da fé, né? De se apropriar da palavra de Deus, de ter certeza, começam com certeza, mas não continuam com certeza. Muitas pessoas, como nós conversamos no começo, a fé é toda a evidência que você precisa. E muitas vezes, quando nós estamos nessa caminhada, alguns fatores vão aparecer com os quais a gente tem que aprender a lidar. Por exemplo, o testemunho de outras pessoas. Muitas pessoas vão dizer, esse negócio de fé não funciona, já tentei receber cura pela fé e não consegui. Né? Então, a fé não considera a experiência dos outros e nem a própria experiência, nem as experiências passadas para crer, para gerar convicção. Então, a fé é uma convicção que não é abalada pelo testemunho de outras pessoas, sobre as experiências que outras pessoas tiveram. A fé se trata de você, o que esse livro está fazendo na sua vida, o que esse livro está falando ao seu coração. Amém? Fé não considera, mesmo até os testemunhos positivos não são suficientes. Até o testemunho de alguém dá algum testemunho de cura, por exemplo, que recebeu cura pela fé e que foi curado. Mas o testemunho dessa pessoa não é capaz de te sustentar. Esse testemunho, como o nosso pastor costuma dizer, esse testemunho é bom porque te anima. Né? Você, poxa, né? Deus fez na vida dele, Deus vai fazer na minha também, porque eu também sou justiça como ele, eu sou filho como ele, então vai acontecer na minha vida também. Mas não é isso que vai te sustentar, não é a convicção de que Deus fez na vida do outro que vai gerar convicção em você, a convicção vem a partir da palavra de Deus. Então, quem se propõe a estar firme nessa convicção tem que estar preparado para lidar com testemunhos positivos, com testemunhos negativos, colocando cada coisa em seu lugar, mas sabendo que a palavra de Deus é tudo que nós precisamos para ter essa convicção no nosso coração. Amém? Então, a fé está baseada na verdade. O fundamento da fé é a verdade. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem aqui uma parede que seja preta, completamente preta. Né? Então, Deus diz assim, essa parede é branca. Então, muitas vezes é uma situação na sua vida, você está vendo, você está olhando para o seu corpo está verde, tá? Estou doente, estou passando uma situação, estou entubado, estou no hospital. Mas Deus disse, pelas feridas de Jesus você foi curado. Então, agora você tem duas opções. Ou você começa a concordar com a palavra de Deus, dizendo que a parede é branca, você está vendo que é preta, mas você começa a dizer com Deus que é branca, mesmo sem você saber, mesmo sem você concordar, mesmo sem aquilo que você está vendo, está dizendo o contrário, mas Deus disse, essa parede que você está vendo que é preta, meu filho, é branca. Então, a gente vai esse exemplo é bom porque ele começa a nos colocar numa posição em que nós temos que saber para onde nós vamos nos inclinar. Então, você olha para a parede que é preta e Deus está dizendo, a parede é branca. Então, você olha para a parede e ela continua preta, e você continua dizendo que ela é branca. Você começa a concordar com Deus de que a parede é branca, mesmo você vendo o contrário. Então, à medida que você começa a concordar com Deus, você deixa essa convicção de que essa parede é branca entrar em você. E você começa a se posicionar na sua vida como se a parede já fosse branca. Isso é fé. É quando você considera que o que Deus disse é suficiente para você deixar essa convicção dominar o teu espírito e deixar ela sair da tua boca. Porque fé não é apenas uma convicção interior. Nós estamos falando aqui que fé é a certeza, uma convicção interior. Mas a fé, quando essa convicção chega, essa sua convicção começa a sair da sua boca.
Então, se Deus disse que a parede que eu estou vendo é preta, é branca, a parede é branca. Eu concordo que a parede é branca e eu continuo confessando com a palavra de Deus que a parede é branca até que essa parede que eu estou vendo hoje, que é preta, se torne branca. Ela vai se tornar branca porque Deus disse que é branca, então eu fico com o que Deus disse, eu fico com o que Deus disse, eu fico com a minha certeza, eu fico com a minha certeza até o fim, ainda que um relatório médico diga o contrário, ainda que a minha conta bancária diga o contrário, eu fico com o que Deus disse, eu fico com o que Deus disse que a parede é branca e toda situação vai ter que se ajustar. O que está ao nosso redor vai ter que se ajustar ao que a palavra de Deus disse. Isso é fé. Fé é quando você fica com o que Deus disse, olhando o contrário, mas você se posiciona com o que a palavra de Deus disse. Você deixa o que Deus disse dominar o teu espírito, dominar a tua alma, dominar as tuas emoções, dominar a tua fala, e você vai sendo dirigido, como lá no livro de Tiago fala, a tua língua vai te dirigindo para o destino que você determinou, que Deus determinou na sua palavra e que você concordou com Deus. Amém? Então a convicção, a convicção é algo que está estabelecido sobre aquilo que Deus disse, sobre a verdade. E aqui em Hebreus 11:1, na versão revista e corrigida, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, aqui está dizendo, a fé é o firme fundamento. Então, primeiro, fé é um fundamento. Fé é o fundamento que Deus está construindo na nossa vida. E por que a gente constrói um fundamento? Eu construo um fundamento para colocar algo em cima do fundamento. Amém? Então, se o meu fundamento é pequeno, se aquilo que eu conheço da palavra de Deus, se aquilo que eu tenho convicção da palavra de Deus é pequeno, então o meu fundamento é pequeno. E o que acontece quando o meu fundamento é pequeno aqui? Se vier um vento, se vier alguma interferência externa, se alguém me empurrar, o que acontece se o meu fundamento é pequeno? Então, nós vamos ler aqui agora a definição de fé na Almeida Revista e Corrigida, que diz assim, Hebreus 11:1 na Revista Corrigida, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa versão é interessante porque ela fala agora que a fé é um firme fundamento. A gente viu que a fé tem essa capacidade de transformar aquilo que a gente quer em realidade. Na outra versão a gente viu que fé é a certeza daquilo que eu espero, mas aqui está dizendo agora, em Hebreus, na versão Almeida Revista Corrigida, diz assim, que a fé é o firme fundamento. Então, fé é o firme fundamento. Primeiro, fé é um fundamento. Fé é um assunto fundamental na vida cristã. Fé é um fundamento que Deus vai estabelecer no nosso coração. E por que a gente para que a gente estabelece um fundamento? Pense como se fosse um prédio. Se a gente estabelece um fundamento bem estabelecido, a gente quer construir algo em cima. Então, fé é algo que Deus vai fundamentar na nossa vida, vai estabelecer um fundamento na nossa vida para construir toda a nossa vida cristã sobre esse fundamento. Amém? Então, a Bíblia diz que a fé é um fundamento, mas não é um fundamento qualquer. A Bíblia diz que a fé é um firme fundamento. Então, não é um fundamento sobre o qual eu estou que oscila. Fé é um firme fundamento. Então, se nós estamos em fé, nós temos estabilidade. E dessa estabilidade, da firmeza desse fundamento, vem o nosso descanso. Nós descansamos na fé porque nós estamos sobre um firme fundamento. É um fundamento que não se abala. A fé é um firme fundamento. Então, está dizendo que esse fundamento é firme. Então, quando nós estamos falando sobre fundamento, sobre base, né? Se eu tenho um conhecimento da palavra de Deus pequeno, eu tenho um fundamento pequeno. Então, se eu estou sobre um fundamento pequeno, o que acontece? Eu fico mais vulnerável a ações externas. Então, se vem um vento, se vem alguém e bate em mim, eu caio com muito mais facilidade. Porque o meu fundamento é pequeno, eu estou sobre um fundamento que é pequeno. Ainda que ele seja firme, eu estou sobre um fundamento pequeno. Mas, se eu amplio o meu fundamento, eu conheço mais da palavra de Deus, eu amplio o meu fundamento, o que acontece? Eu amplio a minha base. Então, se eu estou sobre um fundamento que é firme e eu estou sobre uma base firme, o que acontece? Eu consigo resistir a variações que podem vir de fatores externos, que podem me tirar do meu fundamento. Então, a fé é o firme fundamento, o fundamento é firme.
mas a Bíblia também diz que nós devemos estar firmes. Então, o fundamento é firme. Agora, você precisa estar firme também no fundamento. Então, nós ficamos firmes no fundamento porque o fundamento é firme. Então, precisamos ficar firmes nesse fundamento. Amém? Então, quero estimular você a praticar aquilo que nós aprendemos nesse tempo. Não é? Que a fé é um firme fundamento, fé é a certeza. Fé não vai vir por acaso, fé não é um fruto do acaso. Fé vem de nós, de um relacionamento com a palavra de Deus. Então, fica firme. Como é que eu fico firme, Eduardo? Como é que eu fico plenamente convicto? Se aproximando da palavra, deixando essa palavra gerar convicção no teu interior de que Deus é fiel, de que Ele vai prometer, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Então, hoje, se você ainda não tem convicção a respeito de algo que você precisa da parte de Deus, não é o final da linha. Você precisa se aproximar da palavra de Deus, porque é essa palavra que vai gerar convicção. Agora, você não pode esperar que venha convicção no teu espírito se você está distante da palavra de Deus. Então, se você precisa de algo da parte de Deus, procura um livro a respeito desse assunto que você tem necessidade, procura colocar essa certeza dentro do teu coração e você vai ver os resultados do que essa fé pode gerar no teu coração. Amém? Fica com a gente, compartilha esse link e espero vocês no próximo Boletim da Fé.